Lucas capítulo 16. A parábola do administrador infiel. E contou Jesus ainda aos seus discípulos: Havia um homem rico que mantinha um administrador. Este, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. E aconteceu que, mandando-o chamar, o interrogou: Que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta contas da tua administração, porquanto já não podes continuar com essa responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo: Meu senhor está me despedindo. Que farei? Trabalhar na terra não tenho força. Quanto a viver esmolando, tenho vergonha. Já sei o que farei para que, quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Replicou ele: 100 potes de azeite. Ao que o administrador lhe autorizou: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Em seguida questionou outro: E tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou: Toma a tua conta e escreve 80. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria. Porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si, da conquista dos seus interesses, do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Portanto, eu vos recomendo: usar a riqueza deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos, para que, quando aquela chegar ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores justos em lidar com a riqueza deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos tornastes dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode devotar-se a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará ao outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Jesus reprova a avareza. Os fariseus, conhecidos por sua avareza, escutavam tudo isso e procuravam ridicularizar Jesus. Ele, no entanto, lhes admoestou: Vós sois os que justificais a vós mesmos, à vista das pessoas. Todavia Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que as pessoas atribuem grande valor é detestável aos olhos de Deus. A lei, os profetas e o reino. A lei e os profetas profetizaram até João. Dessa época em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam conquistar a sua entrada no reino. Contudo, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair um traço da menor letra de toda a lei. Cuidado para não deturpar a lei. Quem se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério, assim como o homem que se casar com uma mulher divorciada estará igualmente adulterando. O rico, avarento e Lázaro. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também outro homem chamado Lázaro, que, coberto de chagas, vivia a esmolar, e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aquele está sendo consolado, enquanto tu estás padecendo. E, além do mais,
foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consigam, tampouco passe de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas capítulo 17. Aviso quanto aos escândalos. Então Jesus declarou aos seus discípulos: É inevitável que fatos ocorram que levem o povo a tropeçar na fé. Mas há da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Seria melhor que tal pessoa fosse atirada ao mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, do que induzir um destes pequeninos a pecar. Repreendei e perdoar os irmãos. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me do que te fiz, perdoa-lhe. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor: Aumenta a nossa fé. Ao que encorajou-os o Senhor: Se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderei dizer a esta amoreira: Arranca-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um escravo arando a terra ou apacentando as ovelhas, assim que ele chegar do campo, o convidará: Pode vir agora mesmo reclinar-te junto à mesa para cear? Ao contrário, conforme o costume, direis a ele: Prepara o meu jantar, apronta-te devidamente, e então vem e serve-me, enquanto como e bebo. Depois tu comerás e beberás também. Porventura deverá agradecer ao escravo porque este fez o que lhe havia mandado? Assim igualmente vós, depois de haverdes realizado tudo quanto vos foi ordenado, dizei: Somos servos inúteis, pois tão somente cumprimos o nosso dever. Jesus cura 10 leprosos. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar no povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem piedade de nós! Ao vê-los, ordenou-lhes: Ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz, e, prostrando-se, com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou: Não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A chegada do reino de Deus. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda do reino de Deus, Jesus lhes explicou: Não vê o reino de Deus com visível aparência, nem haverá anúncios, ei-lo aqui, ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. Depois declarou aos discípulos: Chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está ele, não vades. Tampouco os sigais. Porquanto a chegada do Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Pois assim como aconteceu nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. As pessoas viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio e sendo prometidas em casamento.
até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e os destruiu a todos. Da mesma forma, ocorreu nos dias de Ló. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim, no dia em que o Filho do Homem for revelado. Portanto, naquele dia, quem estiver sobre a laje, não desça para recolher os bens que estiverem dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não deve retornar por motivo algum. Lembrai-vos da esposa de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, na realidade a manterá. Eu vos asseguro que, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Diante disso, lhe indagaram: onde se dará tudo isso, Senhor? Advertiu-lhes o Senhor: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Lucas capítulo 18. A parábola da viúva persistente. Então Jesus propôs uma parábola aos seus discípulos, com a intenção de adverti-los quanto ao dever de orar continuamente e jamais desanimar. Ele lhes contou: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível à necessidade das pessoas. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faze-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Todavia, mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que, por fim, venha a me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, ele vos fará sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? A parábola do fariseu e do publicano. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e menosprezavam os outros, Jesus contou ainda esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava em seu íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entretanto, o publicano ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas, batendo no peito, confessava: ó Deus, sê benevolente para comigo, pois sou pecador. Eu vos asseguro que este homem, e não outro, foi para sua casa justificado diante de Deus, porquanto todo aquele que se vangloriar será desprezado, mas o que se humilhar será exaltado. Jesus abençoa os pequeninos. O povo trazia-lhe também as crianças para que as abençoasse. Mas assim que os discípulos notaram isso, repreenderam aqueles que as haviam trazido. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. Eu vos asseguro, com toda certeza, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Jesus e o rico que amava seus bens. Certo líder judeu indagou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Questionou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Ao ouvir isto, exortou-lhe Jesus: contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens
reparta o dinheiro entre os pobres, e ganharás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ao ouvir estas orientações, o jovem entristeceu-se muito, pois era riquíssimo. Jesus, observando o semblante abatido daquele homem, exclamou: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que possuem muitas riquezas. Certamente é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram estas palavras questionaram: se é dessa maneira, quem poderá se salvar? Jesus lhes asseverou: tudo que é impossível aos seres humanos é possível para Deus. Ao que Pedro se manifestou: eis que nós deixamos nossa família e bens para te seguirmos. Então Jesus lhes afirmou: com toda certeza eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba, no tempo presente muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Jesus prediz outra vez seu holocausto. E Jesus, chamando à parte os 12, lhe revelou: eis que estamos subindo para Jerusalém, e tudo o que está escrito pelos profetas sobre o Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, e depois de muito açoitá-lo, o matarão. Contudo, no terceiro dia, ele ressuscitará. Os discípulos não compreenderam nada do que fora dito. O significado dessas palavras ainda lhes estava oculto e, portanto, não podiam entender do que ele estava falando. Um homem cego ganha visão. Aconteceu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um homem cego sentado à beira do caminho, suplicando por esmolas. Assim que ouviu a multidão passando, ele perguntou do que se tratava aquilo. E informaram-lhe: é Jesus de Nazaré que vem passando. Então o cego se pôs a exclamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Os que caminhavam à frente o repreenderam para que se calasse. Entretanto, o homem gritava cada vez mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim! Foi então que Jesus parou e ordenou que aquele homem fosse trazido à sua presença. E, tendo ele chegado bem próximo, Jesus perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ao que lhe respondeu o homem: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Então Jesus lhe determinou: recupera a visão. A tua fé te curou. Naquele mesmo instante, o homem recuperou a capacidade de ver e passou a seguir a Jesus, glorificando a Deus. Quando toda a multidão observou o que aconteceu, da mesma forma rendia louvores ao Senhor.